A paz do Senhor Jesus a cada irmão, a cada um que faz parte deste grupo, né? Que o Senhor venha, né, deste canal, né? Que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida neste dia, né? Estamos nesse segundo ciclo, nesse terceiro ciclo, né? Na verdade, né? Onde o Senhor quer trabalhar em meio à família, né? Projeto Família Blindada, glória a Deus. E no primeiro dia o Senhor nos falou sobre o chamado que o Senhor tinha sobre as nossas vidas, né? No segundo ciclo foi sobre a sabedoria e hoje o Senhor quer falar conosco sobre a mulher sábia. Amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, porém a tola, ela destrói com as próprias mãos, né? Então cabe aí uma responsabilidade bem grande, né, sobre as mãos das mulheres, né, sobre as nossas mãos, de edificar o nosso lar, né, na presença do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, né. Glória a Deus, aleluias. E neste dia o Senhor quer falar muito conosco, né, nos ensinar a cada dia mais ser sábia, né? Porque a sabedoria ela vai fazer bem tanto para nós quanto para aquele que convive conosco, né? A sabedoria para a mulher não diz necessariamente somente, né, para uma mulher que vive ali em um lar com uma família, um esposo, né? Com filhos, não. A mulher sabe em todo o seu ser, em todo o seu viver, em todas as áreas da sua vida, né? É sabedoria na vida profissional, sabedoria na vida espiritual, sabedoria, né, na vida, na área financeira, sabedoria, né, ali como lidar com as outras pessoas, como lidar com todas as situações. É esse tipo de sabedoria que o Senhor tem para as nossas vidas, para que tudo vá bem, né? Para que a gente venha sair, conseguir sair das situações e tudo ser resolvido, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém? E neste dia, antes de nós meditar na palavra do Senhor, vamos fazer uma oração e peça ao Senhor que fale ao teu coração neste dia, pois o Senhor quer muito falar aos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso e Deus maravilhoso, ó Pai querido, na tua presença. Senhor, eu te agradeço pela esta oportunidade que o Senhor me deu de mais uma vez, Senhor, meu Pai, estar na tua presença, de mais uma vez, Senhor, meu Deus, estar, Senhor Jesus, sendo guiado e conduzido pelo teu Santo Espírito, que o Senhor possa falar aos nossos corações neste dia, através da tua palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha tocar corações, que o Senhor venha transformar vidas, Senhor, meu Pai. Ah, Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, para sermos mulheres sábias, para edificar o nosso lar, para que nós venhamos ser bem-sucedidas, Senhor, na nossa área profissional, bem-sucedidas, Senhor, na nossa área espiritual, o nosso convívio, Senhor, meu Pai, que nós possamos tomar decisões sábias, que nós possamos, Senhor Jesus, falar na hora adequada, se calar também na hora certa, Senhor, meu Pai, para que nós não venhamos nos perder nas palavras, para que nós não venhamos nos perder, Senhor, meu Pai, diante de um comportamento que não agrada ao Senhor. Meu Deus, dá-nos sabedoria, porque sabemos, Senhor, que se formos sábias, Senhor, meu Pai, a cada dia nós venhamos conduzir as situações, meu Pai, de uma forma que venha agradar ao Senhor e venha evitar situações piores, né, desastrosas, Senhor. O Senhor é o Deus que nos conduz, o Senhor é o Deus que nos orienta, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajuda a entender, Senhor, meu Pai, de que forma proceder nesta terra, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, neste dia. Entra nos lares, entra nas famílias, restitui, restaura, Senhor. Blinda estas famílias, Senhor, para que elas venham estar protegidas, Senhor, meu Pai, de todo mal, de todo dardo, Senhor Jesus, que o inimigo tem lançado. Todas as setas, Senhor, meu Deus, para destruir, para entrar na mente, Senhor, das mulheres, Senhor. Muitas vezes o inimigo tem lançado, Senhor, pensamentos, Senhor, meu Pai, que vão contrariam a tua palavra, pensamentos, Senhor, meu Deus, ali de superioridade, Senhor, pensamentos, Senhor, meu Deus, que muitas vezes o inimigo usa para que assim possa desonrar, Senhor, meu Pai, o chamado, né, que o Senhor deu para as nossas vidas de mulheres sábias, de mulheres virtuosas,
Muitas vezes o inimigo tem colocado, Senhor meu Deus, tentado colocar na nossa mente que ser uma mulher virtuosa, que ser uma mulher ali sábia, né, Senhor, é ser uma pessoa rebaixada, é ser uma pessoa que vale muito menos do que um homem, que vale muito menos do que qualquer outra coisa, Senhor. Mas nós sabemos que não é verdade, nós sabemos que se nós andássemos conforme a tua palavra nos diz, que se nós formos sábias, se nós formos mulheres virtuosas, Senhor meu Deus, nós seremos ainda mais valorizada e não desvalorizada como o inimigo tenta passar essa imagem. Que nós possamos dar ouvido somente à tua voz, que nós possamos ser conduzidas e guiadas pelo teu Santo Espírito, Senhor, direcionada pela tua palavra. Ah, Deus, muitas vezes temos deixado, Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, para dar ouvido, Senhor Jesus, a ações e palavras de pessoas que não entendem, Senhor meu Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, fala aos nossos corações, Senhor, pois queremos ouvir a tua voz. Que nós possamos, Senhor Jesus, a cada dia mais entender o teu querer para as nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, nos ensina, Senhor, a ser obediente. Nos ensina a ter prazer em obedecer a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ter prazer em andar conforme o teu querer, Senhor. Ah, Senhor, fala aos nossos corações deste dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Glória a Deus, aleluias. Né? Muitas vezes parece difícil, né? Sermos mulheres sábias. Houve um tempo em que era muito mais fácil ser sábia, em que era muito mais fácil ser uma mulher virtuosa, né? Que era algo até era algo esperado das mulheres que fosse dessa maneira. Mas hoje, né, o tempo mudou, né? As situações mudaram. Nós sabemos como que está o mundo, né? É, o mundo tem agido, cada um tem feito as suas regras, né? O mundo não quer mais obedecer a palavra de Deus, o mundo não quer seguir o que diz a palavra de Deus. Porque antes, mesmo aqueles que não serviam a Deus, tinham uma base bíblica, né? Sabiam de certas coisas que havia na palavra de Deus e, de certa forma, seguia, né, o que a palavra de Deus diz. Mas com o passar do tempo, a palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iam esfriar. E é isso que tem acontecido. O mundo tem cada vez estado mais pecaminoso, né? Tem surgido muitos pecados assim terríveis, né? Tem surgido, o inimigo tem muita criatividade, né, para inventar formas de pecados, né? Cada dia é algo novo que surge, algo mais sujo, algo mais baixo que o inimigo tem lançado. E ele tem bombardeado as famílias de uma maneira assim cruel. Ele entra, né, nas mentes, né, das mulheres para que elas não se sintam é, que as mulheres se sintam rebaixadas a ponto de deixar de lado, né, a palavra do Senhor e ali viver ali o que diz, né, não, eu vou viver conforme meu pensamento. Eu acho que não está certo, né? Eu discordo do que diz a palavra de Deus. Eu quero mesmo ser valorizada, né? E muitas vezes não entende que, na verdade, esse valor que tanto elas buscam é uma estratégia do inimigo para desvalorizar ainda mais, né? Aí eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, né? Ninguém manda em mim, né? Não quero que ninguém mande em mim, né? Quando o Senhor criou o homem e a mulher, o Senhor colocou a mulher como submissa do homem, não é para o homem mandar na mulher, não é para o homem usar a mulher e fazer o que quer, não. O Senhor colocou com o intuito de ele cuidar desta mulher, ele zelar desta mulher, né? Ele proteger esta mulher. Sabemos, né, que há muitas pessoas que estão procedendo de maneira errada, né? Tá usando a palavra de Deus para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Mas isso nunca, nunca agradou a Deus. Então não é diferente nos dias de hoje, né? O Senhor tem olhado e tem visto como os lares estão sendo bombardeados, né? Por esses pensamentos, como tem usado até mesmo a palavra de Deus para agir de maneira errada e o Senhor não tem se agradado. Por isso o Senhor nos traz para que nós venhamos entender o que Ele quer para as nossas vidas, né? Ele quer que vocês sejam bem-sucedidos, Ele quer que vocês sejam mulheres sábias, que nós sejamos mulheres sábias, né? Porque tendo sabedoria, a gente consegue contornar, a gente consegue resolver a situação pacificamente. É muito diferente quando nós temos sabedoria.
Porque a sabedoria, ela vem acompanhada da paciência, ela vem acompanhada de autocontrole, ela vem acompanhada de uma série de coisas, de benefícios, né? Então, por isso, a mulher sábia ou o homem sábio, eles conseguem contornar a situação de uma maneira que não fique tão grave, né? Então, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, né? E o exemplo de sabedoria para nós, né, de mulheres sábias, né? Sabemos que na Bíblia tem muitos exemplos, né? Mas o exemplo que o Senhor colocou no meu coração para trazer neste dia é sobre Abigail. Quem é que não conhece Abigail, né? Temos tantas outras como Esther, mulher sábia, né? Que ouviu a voz de Deus e ali foi conduzida, né? Temos Débora, né? Temos muitas outras mulheres que exemplos de sabedoria. Mas o Senhor trouxe para nós Abigail, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2, né? Eu vou ler alguns trechos, né, dessa passagem e vocês acompanhem, depois que se interessarem mais sobre essa história, acompanhem com detalhes, né? Uma história bastante, uma parte da Bíblia assim é grande, é uma história grande, então não dá para ler toda aqui, mas vocês acompanhem em casa. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, ou de sua esposa. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Versículo 6. Direis, aí Davi dá uma ordem, né, para os servos dele. Direis àquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz na sua casa, e tudo que possuís, tenha paz. Aqui Davi está saudando ele, né? Davi dá uma ordem para os servos dele e fala, olha, Davi estava passando por um processo bastante difícil, né? Fugindo ali, né? E Davi precisava de abrigo naquele momento. E outro momento, Davi agiu de benevolência com Nabal, né? Tratou bem ali os servos de Nabal. Então agora, né, como era de costume, ele falou, eu tratei bem, agora é a hora deles retribuir, né? O que eu fiz por eles. Então, Davi foi todo confiante, mandou os servos dele e falou, ó, vai lá. Chega lá, sauda eles, né? Abençoa a vida deles, né? Que eles sejam prósperos, que eles sejam abençoados. E peça um favor para ele, né? Aí aqui Davi dá ordem e fala, tendo ouvido que tem tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta, todos os dias em que estiveram no Carmelo. E aqui tá lembrando, olha, os seus servos estiveram aqui, a gente tratou eles muito bem, não faltou nada para eles, né? Pergunta aos teus moços se e eles te dirão, né, tudo que eles falaram, né? Pergunta para eles, né? Aí ele fala bem assim: chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram e responderam a Nabal. Aos moços de Davi disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Né? Vamos voltar aqui um pouquinho para que vocês entendam direito. No versículo 8. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teu servo e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Davi faz um pedido, né? Me dá alguma coisa, estamos precisando de ajuda, né? Se você tiver, o que você tiver para poder nos ajudar, manda pelos meus servos, né? Porque fomos bons com você, agora, né? Queremos que você seja bom conosco também. E aí os servos chegaram e falaram, né? Contaram, olha, Davi pede ajuda desta maneira, assim, assim, né? E aí este homem, Nabal, ele fala bem assim, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o darei a homens que nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram a caminho e voltaram, e tendo chegado, contou tudo para Davi. Pelo que disse a Davi aos seus moços, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada e também a Davi. Subiram após Davi 400
400 homens, e 200 ficaram guardando a bagagem. Davi subiu com 400 homens, ele estava irado. Ele falou, não, como assim? Fomos bons com eles e eles não foram bons com nós. Olha a falta de sabedoria deste homem, né? E assim eles foram para derrotar este homem e acabar de vez, né? Porque Davi estava irado, enfurecido. Naquele momento, um dos servos de Nabal, vendo toda a situação, correu e foi falar com quem? Nabal? Não, porque Nabal ele era insensato, ele não ia dar ouvido àquele servo. Ele foi e contou para sua senhora, Abigail, e contou tudo o que estava acontecendo. Olha, Davi está vindo aí, enfurecido, e ele é homem de guerra, ele vai derrotar Nabal, ele vai matar todos nós. Porque não era só Nabal que estava, né, a perigo, todos estavam em perigo, né? E aí, imediatamente, ela pensou, usou a sabedoria dela, né? E foi então. Então, Abigail tomou toda a pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Juntou várias coisas ali que ela imaginava que eles fossem precisar. E chamou um dos servos dela e falou, vamos. Né? Nem falou pro marido dela, porque ela sabia que se ela fosse falar para ele, ele não ia entender, ele ia tentar impedir e algo pior ia acontecer. Ela usou de sabedoria. Tá vendo a importância de uma mulher sábia, uma mulher que tá ligada com Deus? Então, enquanto ela estava indo ao encontro de Davi, e Davi vindo ao encontro deles para destruir, ela indo para levar paz e ele vindo para trazer a destruição, né? Ora, Davi dissera, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele pagou o mal por o bem. Faça a Deus, ele começou a falar, olha, eu vou matar, eu vou fazer isso, eu vou destruir ele, né? Deus está vendo que eu vou fazer todas essas coisas. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Uma mulher humilde, né? Ela podia falar, ele que fez errado, ele que resolva. Não, ele errou, não tem sabedoria, ele é um homem insensato. Eu vou tentar resolver essa situação. Foi lá, se humilhou diante de Davi e pediu perdão a ele, levou, né? Lançou-lhe aos pés e disse, ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com o meu senhor, este homem ele é de Belial. Ela começou a dizer, ele não tem sabedoria. Nabal é o nome dele significa loucura, né? Ela saiba que ele é assim mesmo, ele não tem sabedoria, mas eu estou aqui para tentar redimir aquilo que ele fez, né? Então aqui as coisas que eu trouxe para vocês, né? E então ela começa a falar, agora pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam feitos teus inimigos, os que procuram fazer mal ao meu Senhor. E ela começou a abençoar Davi. Ela começou a dizer, olha, eu vim aqui para tentar impedir que você fizesse algo que fosse desagradar a Deus. Ela foi usada por Deus para abençoar a Davi e impedir que Davi fosse além de algo que mais à frente ele sofreria as consequências, porque Deus não deu ordem para Davi fazer tal coisa. Davi fez porque estava com sangue quente, né? Glória a Deus. E Deus usou a vida desta mulher. E ela falou, este é o presente que eu trouxe, a tua serva. E começou a entregar ali para as coisas que ela deu para ele. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor. E ela começou a abençoar a vida de Davi, né? Ele começou a lembrar Davi de tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, todo o chamado que o Senhor tinha para a vida dele, né? Teve muita sabedoria, né? No versículo 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja tua prudência e bendito sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de por minha própria mão
porque Deus não tinha mandado, me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizeste este mal, se tu não te apressasse e me enviares ao encontro, não ficaria Nabal até o amanhecer. Então ela impediu ele de fazer tal coisa e ele ficou muito grato, né? Olha a sabedoria desta mulher. Ela pensou rápido, ela agiu rápido, né? Que nós sejamos mulheres sábias como Abigail, né? E ali Davi não fez o mal a Nabal, né? Deixou nas mãos do Senhor, né? E a palavra de Deus diz que a Abigail voltou, né, para casa dela, e Davi voltou também para o lugar dele, né? E ela não contou, né? Ela não tinha falado nada ainda. Voltou a Abigail a Nabal e eis que ele fazia em casa um banquete, né? E ele se embriagou muito, né? Ele ficou muito embriagado e ela não contou nada para ele, né? Até o amanhecer. Daí pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Então ela teve mais sabedoria ainda. Ela voltou para casa, ele estava fazendo um banquete, se embriagou. Ela poderia falar: olha o que você fez. Cair numa briga com ele, né? Como muitas pessoas fazem, né? Com muitas vezes, né? A gente age por impulso. Olha, você fez coisa errada. Você poderia ter matado todo mundo. Davi estava vindo aqui para destruir a nossa vida agora porque eu fui lá e impedi, né? Não, ela foi humilde. Deus sabia da humildade que tinha no coração dela. Ela falou: não vou nem mexer com ele porque ele bebeu, né? Vai dar mais confusão ainda. Amanhã, quando ele não tiver mais bêbado, apartar o vinho dele, eu vou lá e converso com ele, conto tudo o que aconteceu. Ele precisa entender o que ele fez, né? Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e ele então temeu. O coração dele ficou com muito medo, né? O coração dele ficou como pedra. Passado uns 10 dias, feriu quem? O Senhor feriu a Nabal. Não foi Davi. Foi Deus que feriu Nabal. Porque Deus viu o que Nabal fez para Davi, a injustiça que ele agiu com Davi, né? Então Deus ele tá no controle de todas as coisas, sabe? Deus tá vendo. Nós não queremos o mal do nosso próximo, pelo contrário, né? Sempre estamos pedindo misericórdia para o Senhor, né? Contra aquela vida. Mas as tuas causas quem vai julgar é o Senhor. Não precisa você colocar a sua mão, não precisa você fazer nada, porque Deus está vendo, tudo ele vê, tudo ele sabe, ele contempla todas as coisas. E a palavra de Deus diz que passado um tempo, né, depois que Davi morre ali, Davi não, perdão, depois que Nabal ele morre, né, Deus fere ele, passado um tempo Davi ali manda, sabendo que ela estava viúva, passou o tempo do luto dela, né, ele manda ela vir ter com ele porque ele queria casar com ela, olha só o trabalhar de Deus, né, ela não ficou desamparada porque naquela época as mulheres viúvas, se elas não tivessem filhos, ficavam desamparadas, né? Elas eram desamparadas, né? E assim que acontece, o Senhor ele cuidou de todas as coisas, né? Ele vingou ali a situação de Davi, né? E também ajudou aquela mulher e Davi casou com ela e cuidou dela, né? Então a mulher sábia ela edifica o lar, né? Se ela tivesse agido com tolice, né? Talvez ela nem estaria viva mais, né? Mas Deus é bondoso, Deus ele nos ensina que nós sejamos mulheres sábias, né? Que nós possamos falar na hora certa, que nós possamos agir de maneira certa, porque eu creio muito que se a gente tiver sabedoria, sabe, pode ser a situação que for, como essa era uma situação de morte, de destruição, sabe? Davi ia vir com aqueles 400 homens e eles iam destruir e matar todos. Era uma chacina. Mas por causa de uma mulher e de uma sabedoria, tudo isso foi apaziguado, né? Porque o Senhor feriu somente a Nabal, não feriu todos, né? Porque Nabal é que tinha feito o errado. Então, ela agiu de uma maneira sábia, que nós sejamos sábias, né? Para que nós venhamos agir e não dar ouvido a vozes desconhecidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus derrame chuva de sabedoria para as nossas vidas, né? Que nós venhamos ser mulheres sábias, mulheres virtuosas, que não se corrompem com as coisas deste mundo, que não se influenciam pelas palavras que o mundo tem lançado para as nossas vidas para tentar fazer sujar a imagem da mulher sábia que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Mulher sábia não é uma mulher deixada de canto, mulher sábia não é uma mulher que não tem valor, pelo contrário, é uma mulher valorosa aos olhos de quem? De Deus, porque o valor que o mundo tem não é o mesmo valor que Deus tem.
Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Não se esqueçam de curtir, compartilhar em nome de Jesus e se inscrever para que este canal cresça, né? E comente também, peça oração, diga um amém lá nos comentários, né? Uma paz do Senhor Jesus e que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém? Amanhã tem mais em nome de Jesus. Amém.